Salve, 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 Nação MM, está começando agora mais um prato na mesa e hoje o papo é cabeça, hoje quem aí vive de seus Batman, de seus problemas, hoje a gente vai debater aqui, vai ter muita coisa bacana e a pessoa que vos fala é o 94 Ito, o mestre, né, o homem que edita tudo, mas por enquanto, né? E aqui do meu lado está essa dupla dinâmica que eu vou deixar que eles se apresentem dessa vez para eu não ficar falando mais piadoscas toscas, né, pessoal? E aí, galera, estamos aqui para mais uma. Então, só que dessa vez mais que especial, né, Ítalo? Se vocês costumam ouvir a gente que não tem gabarito nenhum, dessa vez a gente trouxe uma pessoa que sabe muito bem do que tá falando, né? Então, aproveitem porque raramente a gente traz pessoas que sabem, entendem de tudo, né? Então, hoje a gente tem a presença especial da nossa querida Emily, né, Emily? Se apresenta aí pro pessoal. Isso aí, eu sou a Emily, eu sou psicóloga registrada sobre o CRP 12.26.306, atuo na clínica com ênfase principalmente em jovens adultos e na educação também como inclusão de adolescentes atípicos, né? Eu sou pós-graduada em psicopedagogia e agora pós-graduante também em saúde mental, psicopatologia e atenção psicossocial. E trabalho na perspectiva do conteúdo nerd e geek. E eu já achava o Robson o Duolingo humano aqui, né? Que o Robson é dois empregos, o Robson é o homem. Eu sou um mero faturista agora, né? E agora, Emily do céu, eu fiquei aqui impactado. Pra você ver que a mulher realmente sabe o que tá falando, né, Ítalo? Então hoje a gente vai ser meros espectadores. A gente vai ter uma aula aqui, né? Junto com o pessoal do podcast, a gente tá aqui pra aprender, né? A gente tá aqui pra aprender e não vamos atrapalhar, né, Robson? Que infelizmente, né, a gente é duas matracas. Hoje a gente é a orelha e vamos sentar caladinho aqui e tratar, né? Vamos cuidar disso aqui. Então... Não, galera, nem esquentem, porque a ideia é justamente não ter essa coisa de detentor de conhecimento. É realmente montar um bate-papo mesmo. Falar mal de Isekai, Naruto e One Piece, tá aqui, tá... Não, dá pra incluir também. Ela falou as graduações aí, a graduação que a gente tem é de conversar besteira, né? Então, conversar besteira é com a gente mesmo, né, Ítalo? Aí já dou aula, eu já sou... Eita! Então vamos lá, pessoal. Então senta o dedo na vinheta, meu Bruce Wayne. Eu vou ver um psique. Eu vou ver o doutor. Então vamos lá, Emily. Puxando um pouquinho pra nossa sardinha, né? Você, psicóloga, tal, pós-graduando. Eu queria saber como foi que começou, quando foi que você percebeu que dava pra você usar essa área, né, que a gente tanto gosta, né, que são os animes, os mangás. Eu como professor, né, eu sou professor do ensino infantil até o médio, né, então eu uso bastante exemplos de animes e mangás nas minhas aulas. Mas e você, pro seu lado da psicologia, quando você começou a perceber que realmente dava para usar essas coisas que a gente usa como hobby no seu emprego, né, na sua área de trabalho? Cara, essa é uma pergunta que leva a muitos vezes. Mas acho que é importante comentar que, né, desde antes da graduação, há muito tempo eu já consumia muito cultura nerd, geek, em especial animes e mangás. Então isso já era algo muito presente na minha vida. Quando eu entrei ali no período de escolher uma graduação, do vestibular, eu comecei também a pensar em áreas que eu pudesse usar esse tipo de conteúdo, que fosse algo presente também na minha rotina. E a psicologia, ela aparece porque tudo a gente consegue incluir na psicologia, né? Uma área muito ampla. E aí, conforme a gente vai estudando, enfim, se aperfeiçoando, eu tive uma introdução muito interessante quanto à arte-terapia, que é justamente o uso da arte como forma de expressão, como ferramenta de vínculo, uma forma de acessar aquela pessoa que está à nossa frente, sem esse viés clínico, às vezes patologizante, né, uma forma de expressão. E aqui eu posso destacar bastante a Anice da Silveira, que foi uma psiquiatra brasileira que basicamente popularizou esse formato no Brasil, que trouxe essa visão muito mais humanista. E principalmente quando eu comecei a fazer o estágio em educação. Meu primeiro estágio obrigatório em educação foi em uma escola pública municipal. E ali eu comecei a entender que animes e mangás facilitavam o vínculo com os estudantes. Então eu consegui atingir muito mais pessoas, de forma muito mais orgânica, muito mais natural, justamente por ter esse ponto em comum. E aí me veio o estalo de, poxa,
é uma baita ferramenta que não tá sendo explorada por aí. Caraca. A gente já vê, né, ela falando sobre isso, sobre a junção, né, a facilidade da gente ter mais contato com as pessoas quando a gente tem pontos em comum, né? Então, realmente, os animes, eles têm, né, tem esses pontos que são naturais para todo mundo, né? Tipo, a amizade, o luto, todos esses problemas sociais que a gente vê na nossa vida, a gente costuma ver em animes, né? Não que a gente não veja em animações ocidentais, mas os animes costumam pegar mais pesado, né? Eles costumam ser mais dramático nesse caso, né? Então, realmente foi uma sacada bem interessante. Isso, concordo bastante. Parte, ter esse estalo bem no início da carreira, né? Então, assim, você já deu pra trilhar todo o seu perfil com base nisso aí, né? O que é também... Isso. Então, quando eu pensei ali em criar um nicho, né, eu até estruturei em que público eu queria atender, e eu fui justamente pro jovem adulto, que é a geração que veio crescendo com a popularização e o fortalecimento dessa cultura no Brasil, né? Então nós temos um vínculo muito forte com esse tipo de obra. Eu achei muito interessante porque, assim, eu consumo bastante animes, eu consumo bastante mangás, né? A gente aqui, o Robson é o cara dos animes e eu sou o cara dos mangás aqui, essa dupla. E, cara, quando eu vi o seu perfil, assim, eu me encantei na hora, porque, assim, eu acho assim que Frieren, né? O animezinho da Elfa, cara, quando eu via as postagens assim, eu tava lendo, caraca, mano, é tudo verdade, velho, isso aqui é o mais puro ouro, mano. E assim, a gente vai percebendo, né, conforme os anos vão passando, os anos vão passando, os shounens, eles param, assim, de ser mais voltado pra brigaria, né, de luta, de ação, comédia. E quando a gente vai ver animes como Frieren, o próprio Soul Eater, que tem essa pegada de falar sobre os medos, sobre traumas, sobre superação, sobre amizade, sobre muitas coisas. Até animes de comédia, hoje em dia, eles já começam, esses animes mais dramáticos, eles já começam a trazer uma realidade, assim, tão perto da gente, assim, mais voltado para o público jovem que está passando por isso, né? Creio que seja mais o público japonês, né? O pessoal mais da Ásia, que eles, cara, como eu posso dizer, é uma pegada bem interessante, assim, de trabalho, né, de tipo, poxa, é uma realidade, assim, que muita gente tem medo de abordar, né, e coloca dentro dos animes, e quando você puxa pro seu trabalho, né, eu acho que você realmente fica muito mais próximo, assim, do seu paciente, né, que ele vai lá, que ele tem essa ligação com animes e mangás, cara, eu achei muito bacana. Se a gente pensar, né, desde o Estúdio Ghibli, com obras que são sutis, delicadas, até um Evangelion da vida que tem seus escândalos, que tem um viés, às vezes, né, até de preconceito do público, a gente consegue encontrar conteúdo para ser explorado, conteúdo de psicologia, de forma mais didática, acessível e realmente interessante, para quem não tá dentro da área em si. Agora que você citou o Evangelho, todo o episódio sobre o dilema do porco espinho é sobre isso, né? Sobre você abrir para as pessoas, mas ao mesmo tempo você se machucar por isso, então você sofre com a solidão. Então, todo esse episódio em si já é um prato cheio para o seu trabalho em si, né? Isso, e outras obras também que nem sempre são tidas como algo tão elaborado, mas o próprio Comic Can't Communicated, da Netflix. Cara, é uma obra sobre ansiedade social que demonstra com muita delicadeza como que uma pessoa socialmente ansiosa tem uma autoimagem deturpada. O próprio Naruto, assim, né? Naruto a gente vê que tem uma questão muito forte na juventude hoje em dia, que é saber lidar com o luto, né? Não é todo mundo que consegue ter essa noção de lidar com o luto. Sim. Então, Naruto a gente vê a perspectiva de dois personagens diferentes, né? O Naruto e o Sasuke. Os dois lidam com o luto de maneira diferente, né? Então, enquanto um é mais positivo, mais pra cima, o outro já vai pro lado mais vingador, essas coisas, né? Então, Naruto é uma obra bem mainstream, né? Todo mundo tem acesso a Naruto, mas não é todo mundo que tem essas nuances, né? Então, essa é a importância do trabalho da psicologia, né? De você analisar as coisas além do que é visto, né? Então você analisar a psique do personagem. Olha que lindo isso que eu falei agora.
Outra anime Ficou que eu acho bonito, ficou interessante bonito. que trabalha sobre essa questão social é um anime mais recente que é a própria Bolt The Rock, né? Que fala sobre transtornos de sociedade, né? Fobia social, ansiedade social, né? Que são duas vertentes diferentes, né? Hoje em dia, assim, muita gente acha que fobia social e e ansiedade social são as mesmas coisas, né? Mas eles, creio eu, né? No meu achismo, creio eu que sejam coisas diferentes, né? Seria, Emily, se puder explicar pra gente a diferença dos A dois. gente pode trazer. Não, vamos lá. A gente pode trazer a ansiedade social como algo não patológico, né? Então todo mundo pode apresentar em algum grau uma ansiedade ou ansiedade social. Porque é natural do ser humano ter ansiedade. Nós sobrevivemos desse jeito. Tem a ver com evolução. Já se a gente for considerar realmente uma fobia social, ela foge daquilo que é comum, ela traz prejuízos na qualidade de vida do indivíduo. Então a gente pode dar essa atenção aqui na nomenclatura, né? Um como um transtorno e algo que, dependendo do grau, pode Então, ser nesse caso, a gente normal. poderia colocar a Bolt e a própria comissão também como a ansiedade social mesmo, em si, né? Já que elas chegam a afetar Isso. a vida delas academicamente, assim, socialmente. Em graus diferentes, né? Mas ambas apresentam a ansiedade social. Em um grau ou... Aquela obra... Aí você até comentou... Pode falar. Você comentou, eu achei interessante, sobre a questão do luto em Naruto. E muitas obras trazem luto, a gente pode trazer até um pouco de One Piece, com a perda do Gon e Mary, que é um luto também para os personagens. Apesar de não ser a morte de um personagem em si, é uma perda que reflete ali na relação deles, em como eles vão se desenvolver a partir dali. Existe um momento de tristeza, onde eles têm que se despedir. E isso é muito interessante também. Entender que o luto ele não tá ligado apenas à morte. Ele passa por uma das fases da negação do luto, né? Que é quando eles decidem se livrar do Mary, né? E o Sop ele é contra, né? Então tá um dos casos que isso, ele tenta mudar, ele tenta fazer com que os outros mudem, mas só que o pessoal da equipe já tá, né? O pessoal da tripulação já tá em outra. Então, tipo, o Sop ele demora a entender que às vezes é necessário você deixar pra trás, né? Isso. E a questão de que cada pessoa tem um ritmo, uma forma também com qual lidar com seus sentimentos. Então, Emily, eu vou trazer mais um tópico pra gente aqui que a gente separou pra discutir, que é justamente trazer um pouco mais sobre a nossa, entre aspas, irreverência, né? Eu queria saber, uma curiosidade minha, tá? Assim que eu vi o seu perfil, foi uma curiosidade que eu tive, eu até comentei com o Ítalo. Ítalo, a gente tem que levar isso aí pra ela comentar lá. Se você costuma perguntar antes de alguma consulta, né? Lógico, você é especializada nesse tipo de atendimento infanto-juvenil, né? Com foco no anime, inclusive no seu perfil tem, né? Mas se você costuma perguntar a clientes fora da nossa bolha se eles assistem anime e se você indica algum personagem, ó, o personagem tem uma patologia mais ou menos parecida com a sua, tal. Aí eu queria saber se você fez ou já fez alguma vez algum esse tipo de coisa. Hoje a maior parte, né, pra não dizer todo o grupo que eu trabalho na clínica, ele veio por conta do meu perfil. Então, de alguma forma, já teve essa vinculação por conta da cultura pop, nerd, geek, enfim. As primeiras sessões de terapia é o que a gente chama de anamnese, né, que são as primeiras sessões para justamente conhecer o paciente, entender como que ele está, qual que é a demanda, como é que foi todo o desenvolvimento, o percurso da vida dele. E nesses momentos a gente traz, né, o tópico de hobbies, que conteúdo que é importante na vida dele, o que são pontos de estresse, o que são pontos de alívio. Então esse tópico acaba surgindo já nas primeiras sessões. E a gente consegue ir explorando, né, ao longo de todo o processo. Eu tendo sim a indicar algumas obras, assim como alguns pacientes também me indicam, a gente troca ali algumas conversas para sair dessa lógica meio entrevista que a terapia às vezes pode ter, muito clínica, da pessoa que está ali, muitas vezes vinculada a essa visão da psicanálise, né, que não é a minha abordagem principal, apesar de eu achar uma abordagem interessantíssima, que é a pessoa ali no divã e o psicólogo
com a cadernetinha na mão anotando. Era isso que eu ia falar, né? Nossa, Se você atende o pessoal com as orelhas de gatinho, né? No divã. Você já assistiu Naruto? Eu não atendo, mas... Com o caderninho da Katsuki e a orelhinha de moe, né? Você aceita o Muff? Mas sempre surge durante a sessão ali uma obra, outra que veio refletindo no paciente, né? Então, às vezes traz, por exemplo, uma das últimas obras que nós conversamos, né? Claro, sempre respeitando o sigilo profissional, né? Não é a ideia trazer nenhum caso de paciente, mas Scott Pilgrim não chega a ser, né, um mangá, mas é uma HQ que traz tópicos muito interessantes e a gente conseguiu fazer alguns paralelos, entender algumas situações, não no sentido comparativo, mas no sentido de, putz, será que isso faz sentido pra mim? Será que isso é algo que eu faria? Ou não, nada a ver, não consigo perceber isso na minha vida. Então, justamente, trazer uma nova perspectiva, às vezes até uma forma de vinculação mesmo, né? Ter algo em comum com aquela pessoa que tá ali se expondo pra gente. A gente, assim, nunca para pra pensar, né? Porque, assim, quando a gente, assim, dessa bolha de anime, mangá, a gente já a gente acaba, né? Putz, esse personagem é tão eu, né? Literalmente eu, né? Aparece assim. E quando a gente vê assim, quando a gente assim, se identifica muito com a obra, acho que fica mais fácil, né? Pra você e o paciente assim conversarem, ele se abrir imagem. No caso. Sim. E muitas vezes o paciente ele não consegue colocar em palavras aquilo que ele sente, né, aquilo que ele quer dizer. Mas quando ele vê uma obra, ele consegue comparar a situação dele com aquela. Olha, é algo mais ou menos assim. Eu me sinto mais ou menos como esse personagem. E a gente consegue ir puxando, entendendo isso é bom pra criança, né? Porque criança geralmente não consegue muito expressar o sentimento verdadeiro que ela tá sentindo, né? Então, ela ajudando, essa questão de ajudando a identificação com algum personagem ou algum anime, é até bom porque já facilita, no seu caso, no seu diagnóstico, né? Isso, e outras questões também, né? Por exemplo, às vezes, para uma pessoa, é muito importante ter um momento para sentar e ler um capítulo de mangá, faz parte de uma rotina prazerosa. Mas ela não consegue fazer isso. Então a gente pode incluir como um objetivo terapêutico tentar encontrar momentos para colocar de volta esse hábito que ela gosta. Como realmente algo para um alívio na rotina, um momento para si mesmo. Tem o pessoal que gosta de fazer skincare, tem o pessoal que gosta de sentar e assistir um episódio de Naruto. Já chegou alguém e falou assim, me identifico muito com Light Yagami, eu me identifico muito com a Mano Code, você mandou parar? Não, nunca chegou, porque eu tenho um grupo um pouquinho mais voltado para essa questão de ansiedade social. Então, os pacientes que chegam para mim, eles tendem a ter esse viés de autoconhecimento, de ansiedade social, de dificuldade de comunicação. Então, né, acho que não é o público que chega tanto até mim. Chegam demandas que é por vezes criança similares. Com cabelo rosa tocando a guitarrinha. Tá? Esse não chegou ainda, mas quem sabe... Já apareceu alguém que se identifica com o Dio Brando, será? Fez, olha, sabe aquele personagem de Jojo? Fez, o vampiro, então, literalmente eu. Aí ele chega e fala assim, né, você pensou que era um paciente, mas era eu, Dio, né? Ai, meu Deus do céu. Não, mas é muito legal quando o paciente consegue fazer referências, consegue trazer algo ali pra gente vincular mesmo, né? Nem só a questão de diagnóstico. É mais forte que a gente, tá, Emily? Vá desculpando aí qualquer coisa. Vendo inconsciente. Eu vou ver um e eu vou ver o doutor. Assim, assim como eu, né, eu sempre, quando eu assisto alguma obra, eu procuro retirar o que eu consegui para aplicar nas minhas aulas, né? Eu queria saber se você consegue assistir alguma coisa sem tentar analisar o personagem. Tipo assim, vou sentar pra assistir isso aqui porque eu quero. E do nada acaba sem querer analisando algum tipo de personagem. Porque comigo acontece muito. Eu tô assistindo ou lendo alguma coisa e do nada, esse tempo verbal que esse personagem usou aqui, eu posso usar tal como exemplo. Já acontece com você? Você consegue separar o momento de lazer do momento da análise da sua profissão?
Cara, acho que você vai entender quando eu te digo que quando a gente vive dentro de uma profissão, é muito difícil desvincular ela da gente. Então, realmente, às vezes eu pego algo só por ver. Na hora que eu vejo, eu tô pensando, nossa, isso aqui me lembra um paciente X, talvez eu possa usar. Ou, pô, isso aqui daria um post da hora. Então, acontece. Mas, nesses momentos, eu tendo a não dar tanta ênfase. Porque, querendo ou não, é um momento de descanso, né? Mas, diferente de quando eu sento, né, com o intuito de ver uma obra que já me indicaram, que falaram, olha, isso aqui é interessante. Eu vou, faço pontuações, faço anotações. Mas acontece sim de eu estar assistindo algo e na hora que eu vejo eu já tô ali desenvolvendo, tô pesquisando. Não tem como. Quando a gente vive dentro de uma profissão, é automático que a gente procure recortes para fazer links, para fazer sentido Você acha que com o na nossa tempo isso prática, né? pode, sei lá, pesar na sua profissão, ficar um pouco cansativo, você parar de ver aquilo como um hobby, viver como uma profissão? Eu não acho impossível, sabe? Mas eu sou muito suspeita em comentar. Eu vivo a psicologia 24 horas da minha vida. Porque é algo que eu me encontro muito, é algo que eu gosto muito. Então, nem sempre eu vejo com esse viés de peso. É algo que acontece porque faz sentido pra mim. É muito assim. Infelizmente, eu não posso usar anime no meu trabalho, né? Pra nada no meu trabalho, que eu sou faturista. No dia que lançar um anime sobre uma pessoa que faz continha, aí eu vou dizer, agora é minha vez, meu local de fala. Por enquanto, tô só caladinho ouvindo. O mundo está Mas acabando, não se preocupe, eu vou fazer uma conta. é o que Emily falou realmente. A gente não consegue deixar de separar, né? Ou de associar as coisas que a gente tá vendo com a nossa profissão, né? No meu Sim. caso, eu costumo ver as coisas tudo, como eu sou professor de inglês, eu costumo ver as coisas tudo em inglês, né? Então eu costumo já colocar a legenda em inglês com áudio em inglês, alguma coisa, Uhum. já pra pegar. Eu não consigo assistir por assistir. Você sente aquela culpa, né? De tá assistindo alguma coisa por assistir. Eu sei que é errado, você tem que separar o seu momento da profissão, da diversão. Talvez É, isso seja até um transtorno psicológico, eu não sei. Mas, né? eu acho que é mais o contexto que a gente vive, né? A gente vive em um contexto onde o ócio é visto como algo extremamente negativo. Onde ninguém pode estar sem fazer nada, que é vista como uma pessoa inútil, uma pessoa perdendo tempo, uma pessoa que poderia estar produzindo. Então, essa sensação de não estou rendendo, eu poderia estar fazendo algo mais, né? O famoso multitasking. Eu posso me divertir, trabalhar, fazer 35 atividades ao mesmo tempo, que não vai acontecer nada. Não, as coisas não são assim. Mas a gente vive uma sociedade que valoriza essa visão deturpada sobre tempo. Eu acho que é muito sobre isso. Caracas. É sério, eu tô aqui eu pensando, tô assim, pensa assim, meu Deus do céu, mano. E eu tô perplexo nessa É, conversa, viu? Pode falar. É que a gente tende a cair um pouquinho nesse papo patologizante, né? De que tudo é transtorno, tudo é medicamentoso. E às vezes não, às vezes é a sociedade que a gente vive e como a gente interpreta essas condições, como que a gente Justamente, responde a tem tudo uma isso. obra chamada NHK que eu acho que ela fala um pouquinho sobre isso. Ela fala um pouco sobre religião, sobre a questão de fobia social, sobre conspirações da sociedade. Enfim, a história se baseia em um cara que ele tinha uma vida, entre aspas, uma vida social, ele era um membro ativo da sociedade e em um certo tempo ele para de ser funcional e a sociedade literalmente remove ele de um vínculo, ele se torna um NEET, né, que é aquele pessoal que não sai de casa, não convive em sociedade, ele acaba virando desenvolvedor de jogos, entrando em seitas, é uma questão bem assim, quando eu assisti a obra eu fiquei, caraca, velho, é realmente uma coisa que acontece assim, muito, eu acho assim que deve acontecer bastante, né, Emily? Tipo, de tipo, as pessoas elas estarem no meio, nesse meio social, se considerando, né, sendo consideradas membros ativos da sociedade, porque estão trabalhando, ou estão estudando, ou estão fazendo alguma coisa no próprio comércio, e que quando elas param, né, elas são removidas desse círculo, né, desse nicho, dessa bolha, eles acabam se fechando, né, sendo, como posso dizer, sendo considerados como ferramentas não úteis, né?
Eu acho que isso é o que mexe mais com a cabeça das pessoas hoje em dia, né? Isso que causa uma das grandes, um dos grandes medos, né, da sociedade atual, que é a sociedade que a gente vive, né? O tempo atual da gente, que é tipo o medo da gente não ser útil, o medo de não conseguir um emprego, o medo de não conseguir uma boa faculdade. Eu acho que assim, o medo de não se é isso, o medo de não se encaixar na sociedade, né? De ser visto como uma pessoa diferente, ser visto como uma pessoa que acaba causando essa, assim, uma das grandes doenças mentais de hoje em dia, né? Acho que é essa fobia, né? Eu acho. Isso. E por isso que hoje a gente fala tanto de burnout, né? Que é justamente esse cansaço tão grande de estar sempre produzindo, sempre trabalhando, sempre estando cobrado, que chega um momento que simplesmente a pessoa não consegue mais. E isso me lembra bastante um mangá que não é tão conhecido, daí não chega a ser underground, mas ele é um pouquinho deixado de lado, que é a Minha Experiência Lésbica com a Solidão. É uma obra de 2 volumes que é incrível, incrível. É uma autobiografia sobre essa autora que quer ser mangaka e vive uma vida adulta onde ela não consegue se sentir adulta, onde ela percebe que ela não se encaixa mesmo. E é uma obra pesada, mas é maravilhosa. Na pandemia, né? Na pandemia piorou bastante esses casos, né? Porque as pessoas ficaram isoladas, né? O mundo inteiro ficou isolado e tal. Então, quem já tinha alguns certos... se você falar a palavra tendência, é certo? Porque eu não conheço os termos, né? Mas é certo a gente falar tendência a algum tipo de coisa? A gente pode usar uma predisposição, né, no sentido de predisposição genética, mas também um contexto social que tende ao adoecimento, né? A gente pode usar tendência, predisposição, então, algo nesse sentido. Muita gente maratonou muito tipo de coisa na pandemia. Provavelmente muitas pessoas devem ter lido ou assistido alguma das obras mais pesadas, né? Então, se não se identificaram, passaram a se identificar com tais personagens, né? Então isso pode ter agravado algum tipo de coisa que ela viria a ter bem mais à frente, mas com o agravante da pandemia acabou chegando mais cedo, né? A pandemia ela mudou muita coisa, né? Se a gente for reparar até na própria popularização do home office, antes não se tinha tanto esse formato, né? Então o que acontecia? A gente saía de casa, ia trabalhar, saía do trabalho e voltava para casa. Na pandemia, casa e trabalho se misturaram. Você trabalhava em hora de descanso, descansava em hora de trabalho, às vezes trabalhava e descansava ao mesmo tempo. Então a gente começou a perder um pouco dessa noção também de até onde vai o trabalho, até onde vai o nosso descanso, e as coisas começaram a se perder. Isso acho que é algo que a gente tem que pontuar também. Tem uma personagem de Boku no Hero, né? Que ela exemplifica bastante essa questão do workaholic, né? De trabalhar muito, que é a própria Nana Shimura, né? Que foi a anterior do All Might, que ela simplesmente se fechou para a família dela e acabou 100% do trabalho, focando no trabalho de heroína, e isso virou uma bola de neve e findou surgindo o vilão, né? Que é o Shigaraki. Então, a gente, quando tem esses transtornos, né, a gente, além de afetar nós mesmos, pode afetar todos os que estão à nossa volta, né? Então é por isso que é importante a gente se conhecer para poder não além de se afetar, não afetar as pessoas que a gente ama, né, também. Isso, tem até uma fala que às vezes aparece na terapia, que é: eu faço terapia porque outra pessoa não fez. É porque outra pessoa me afetou justamente por não ter esse cuidado. Muito interessante essa perspectiva. Eu tô conversando com você e lembrando de tudo que eu já assisti, se eu podia ter visto alguma coisa. Então, realmente, é muito interessante essa linha de trabalho que você pega, porque eu realmente não via muito por esse lado, né? Eu via os personagens como... traço de personalidade dele, mas realmente existe pessoas na vida real que têm os mesmos problemas, às vezes até pior, né? Porque na ficção você sabe que não vai passar dali. Mas na vida real, você saber que tem gente que passa por isso mesmo, de verdade. Então, isso é ruim. Como você faz para não deixar que isso te afete, né? Óbvio, você deve ter algum tipo de treinamento durante as suas graduações, tal, durante seus estágios.
Mas eu, falando por mim, eu não conseguiria, né? Ouvir tanta coisa de tanta gente e não conseguir me afetar de alguma forma. Eu queria saber como é que você faz pra não se afetar, desligar, né? Eu, isso é algo bem engraçado, porque a gente vai se afetar. Não tem como fugir disso. A gente se afeta positivamente, negativamente. Isso faz parte de ser humano. Eu estou com outra pessoa, essa pessoa me afeta, assim como eu vou afetar ela também. E eu acho que é muito nessa ideia de compreender que eu não sou nenhuma heroína. Eu não vou salvar a vida de ninguém. Eu posso oferecer um espaço de cuidado, um espaço de saúde, de expressão, mas entender que isso não vai salvar a vida de ninguém. Vai oferecer recursos, vai oferecer melhorias, mas saúde pública é necessário. E isso não depende de mim, depende de um Estado, de um governo, condições familiares, condições socioeconômicas. Vai muito além de mim. É compreender que eu não sou a responsável por tudo isso. Eu faço o meu melhor e é o que eu tenho a oferecer. A gente tem que partir muito dessa perspectiva. Mas a gente vai sim ser afetado. Não tem como. Parte. Cara, isso é muito interessante, né? Porque a gente vê, né, que voltando ao tópico pandemia, né, que muita gente realmente muita gente não, praticamente 99% do planeta, né, do nosso universo foi afetado de alguma forma, né? Desde do pessoal que teve que gostava de conversar, gostava de sair, que se viu, né, enclausurado, se viu preso dentro da própria casa. Desde aqueles que trabalhavam, gostavam de trabalhar, né, trabalhavam na rua, faziam um monte de coisa e se vê assim preso dentro da própria casa. Eu acho assim que isso, e continua afetando, né? E continua afetando, se a gente pensar agora que a geração de crianças que está vindo é uma criança que se criou em grande parte na pandemia, sem um contato social, com muito uso de telas, com uma restrição maior. E a gente não entende muito bem os impactos eu que essa digo nova isso que eu geração já vai sinto vir. no meu trabalho, né? Eu tenho muitos alunos que a educação básica deles foram no virtual, foram na aula online, né? E você percebe realmente que eles têm uma dificuldade muito grande, tanto de largar, né, o celular, quanto socializar com as outras crianças, além do, lógico, o déficit de aprendizagem, né? Porque muitas delas... Isso, e a própria atenção também, né? A gente vem de um surto do TDAH, que muitas vezes o que a gente chama de TDAH não é TDAH. É um mundo com muitos estímulos. O mundo onde a criança está acostumada a consumir vídeo de 15, 20 segundos no TikTok. E que 45 minutos de aula é algo insuportável. Exatamente. O meu sobrinho pequeno, né, meu gordinho, ele mora comigo. E durante a pandemia, ele vivia 24 horas, vive até agora, né? A gente tá tentando levar ele para futebol, tentar que ele socialize com outras crianças para brincar, para justamente isso, porque quando assim, eu como pai barra tio, né, a gente foi ver, ele tava vivia, acordava, comia, dormia, jogava 24 horas com um celular, um notebook na cara, e aquilo afetou ele bastante, porque quando acabou a pandemia, né, não acabou a pandemia ainda, né, o Covid não foi embora, quando amenizou mais, né, que as crianças puderam voltar para a escola e tudo mais, ele não conseguia, ele não tinha aquela vontade de querer aprender. Para ele a escola era insuportável, ele não se dava muito bem com as crianças, porque ele não sabia socializar. Desse tempo para cá que a gente começou, né, levou ele na psicóloga para conversar e tudo mais, que ele começou a se abrir, agora ele não fica mais 24 horas com o celular na cara, mas ainda tem essa questão, como vocês falaram, do TikTok, das redes sociais, que afetam, né, já afetavam a gente no tempo de adolescência, tempo de infantil, né, para agora que se tornou praticamente assim, uma criança já nasce com o celular na mão, com o tablet, já nasce com o Facebook mais não, né, agora com TikTok feito, dancinhas. Isso é uma coisa assim que eu acho que afetou bastante e ainda afeta, né, assim, as crianças de hoje. Eu nem me tentei a perguntar, mas qual que é a idade de vocês? E eu, 29. Isso aí, eu já sou um pouco mais nova, eu tenho 23 para 24 anos, mas a gente pode juntar como uma geração muito próxima, né? Nós somos uma geração que crescemos junto com a evolução da internet no Brasil.
Inclusive, eu tenho um artigo publicado, que foi o meu TCC, que eu falei um pouco sobre esse consumo tecnológico por jovens acadêmicos. Então, nós crescemos com o surgimento da internet, com o surgimento do MSN, do Orkut, do smartphone em 2008. Nós progredimos junto com a internet, nós fomos nos adaptando. O pessoal que tá vindo com uma tecnologia nata, na palma da mão, o tempo todo. Nós fizemos, possivelmente vocês fizeram também, curso de informática. Treinaram digitação. Hoje uma galera não sabe usar o computador, porque é o celular 24 horas na palma da mão. Então é uma tecnologia tão presente e tão restrita que o pessoal tá vindo sem uma educação quanto a isso. Sem entender os recursos que eles podem utilizar de forma legal, de forma educativa, de forma que vai trazer um benefício. O que o pessoal tá sabendo usar é o TikTok. O pessoal tá pesquisando muito mais coisas ao invés do Google, eles usam o TikTok como ferramenta de pesquisa, né? Sim. Isso já é um caso grave, né? Já é uma coisa que há de se pensar, né? Hoje em dia você não consegue mais pesquisar uma coisa interessante sem primeiro, tipo, eu quero uma informação rápida. Eu não quero ler, eu não quero aprender esse conteúdo, eu quero que outra pessoa me passe de forma rápida e objetiva. Sei lá, hoje em dia... E quando não se é o TikTok, é o ChatGPT, é a Luzia, é uma IA que eles encontrem. É uma IA que vai trazer o conteúdo mastigado. E isso é uma, assim, eu sou um nerdola, o Robson tá aí, a primeira conversa que eu tive com o Robson, acho que ele ficou, vixi, Mike, isso não, ainda tá com achei um pior que eu. Vixe, olha, o homem de 94 falando, lá em 2000, a gente não tinha acesso, assim, fácil, como vocês falaram, a tecnologia de hoje em dia, né? Tipo, pra eu poder aprender a digitar, saber o que era um Word, fazer uma pesquisa, descobrir como era que o Google funcionava, eu tinha que, sei lá, pagar 2 horas no Lan House, ia teclinha por teclinha, saber pra onde vai. Hoje em dia a criança tem assim, sei lá, Alexia, fala aí o que Dom Pedro falou, já tá pronto lá, tá feito, né? E hoje em dia também a gente já vê muito isso nos animes, né? Que antigamente os animes tinham as crianças prodígio, né? Que eram crianças super inteligentes e tudo mais. Até o próprio One Punch, né? Que tem o Kids in Peril, né? Que é uma criança altamente tecnológica que agora no mangá tá aprendendo a ler, né? Que é uma coisa incrível. Ou seja, a gente tá cada vez mais próximo. A gente tá cada vez mais próximo do Sword Art Online, né? Então, a tecnologia tá avançando a níveis que pra nascer um Kayaba Kirito aí é 2 pulos, né? Daqui pra ali. O problema é qual temporada, né? Porque depende da temporada já não fica tão interessante episódio eu não quero mais não. Aí você tocou no tópico sensível, aí você tocou no nosso tópico sensível, que é Isekai, né? Então... Isekai não era nem pra existir. Se no futuro continuar fazendo Isekai, volta, gente, deu merda, deu ruim, volta. Isekai de slime ali foi a gota d'água. Da geladeira pra mim foi a gota d'água. Falando um pouco sério, né? Da geladeira é incrível. É como eu disse, né? É anime de premissa, né? Mas... vai nessa, né? Se a gente começar a falar de Isekai aqui, a gente vai o resto da vida inteira falando de Isekai e acaba saindo da pauta de novo, né? Poucas vezes a gente usa pauta e quando usa a gente vai sair da pauta. Então não vamos sair não. Pauta que a gente não gosta de falar. Foco. Já que a gente citou... Tem que analisar isso aí, viu, Robson? Tem que analisar. Já que a gente citou, né, Sword Art Online, falar um pouco sobre o próprio trauma que o Kirito tem, né? Que é o estresse pós-traumático, né? Que é pessoas que passam por situações que ficam pro resto da vida, né? Como cicatrizes, desse tipo de coisa. No caso dele foi ficar preso, né? No jogo. Então aquilo acaba meio que o vício dele em jogos, ele sempre querer entrar no próximo jogo, meio que faz parte dessa patologia que ele tem, não é? Isso, é o que a gente chama de TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático. Justamente isso. Agora... E eu tô tentando pensar agora em outras obras que trazam também, né? Que tragam o TEPT, mas ele nem sempre vem muito claro, né? Às vezes ele vem ali misturado com outras eu posso pensar em alguns coisas. personagens, tipo, eu tô relendo o Fairy Tail, né? Então a gente tem um personagem do Grey, né? O Grey Fullbass, ele tem esse
essa espécie de transporte de coisa pós-traumático com a morte da mestra, né? Que a mestra dele, a família é morta por um demônio, né? Então ele passa a viver com medo, né? Desse demônio, ele vira um trauma na vida dele, a ponto de que lá na frente da obra ele vê um cara que transforma ele em criança de novo, e só o fato dele virar criança, todo aquele trauma que ele tinha quando era criança volta de novo para a cabeça dele, né? Então é uma coisa... Aliás, o próprio japonês em si, né? A criação do Godzilla foi uma resposta aos traumas de guerra, né? Essas coisas. Então é bem comum esse transtorno em específico no povo japonês, né? É uma questão muito cultural, né? Mas o Japão, ele passa por um contexto de guerra muito chocante, né? E que afeta muitas vidas. Uma bomba nuclear é algo que realmente vai trazer danos por anos e anos, não só para aquela pessoa que esteve ali naquele momento, que sobreviveu, mas para todas as famílias, as pessoas que convivem com os colapsos pós-guerra. E esse trauma generalizado, né? Quase que uma questão cultural, onde várias pessoas compartilham de um mesmo sintomas, ou sintomas similares para uma condição. E aí surge realmente a representação do Godzilla como esse medo, né, uma condição que não se tinha o que fazer naquele momento. Uma sensação de insegurança bastante constante. Vai, pode falar. Não tem nada a ver, mas tem um anime que fala sobre isso, né? O medo do desconhecido é o próprio Gintama, né? Que passa que quando a era dos samurais vai acabando, né? Os ingleses, né? Que estavam colonizando o Japão, que estavam chegando no Japão, tomando parte das terras, eles eram vistos como alienígenas, né? Yokais, essas coisas. E é tanto que na obra eles são retratados como amantos, né? Que seria como estrangeiros, vindos de outro mundo, né? Que é uma coisa bem interessante também. Que na obra são as criaturas que dão medo, que mandam e tal. E se a gente pensar agora em né, uma obra que veio se popularizando um pouco fora do nicho de animes, aquela série Baby Rena. Isso. É uma série que fala frequentemente sobre traumas, né? É uma série que começa se entendendo que é sobre perseguição, mas na verdade é sobre trauma, é sobre dor, é sobre como pessoas tentam viver após o trauma. Cara, essa série, ela me pegou porque tem assim, humor e drama. Eu falei, assim, humor e drama e é inglês, então é uma coisa sem sentido. Nossa, no primeiro episódio eu fiquei, rapaz, que é isso? E é uma série muito interessante porque grande parte dos personagens precisam enfrentar abusos e traumas, né? Não só o protagonista, mas a própria Marta, que é vista como, né, a oposição, mas a própria namorada do protagonista também tem os seus traumas, tem seus medos, e como que isso vai afetando a relação entre todos os personagens. Praticamente um kill la kill, né? Porque, nossa senhora, o brasinha cheia de trauma. Outro... E a gente assim, querendo ou não, né? Né? Porque, tipo, é uma coisa meio sádica, né? Porque a gente vê os traumas das outras pessoas meio que entretém, né? É uma coisa meio macabra, querendo se pensar, mas é a realidade, né? A gente tem essa pulsão, às vezes, a querer ver, a querer externalizar o nosso sofrimento de outra forma, né? E é até interessante pensar que as obras, a arte em si, tem esse papel de você poder sentir o outro, quase como uma necessidade de empatia, né? Poder ver o outro lado. Eu vejo muito isso no Boa Noite Pum Pum. Muito pesado também, né? Boa Noite Pum Pum é uma obra que me pega demais. Nossa, sempre. Demais. É uma dessas obras, assim, Boa Noite Pum Pum, que fazem quando você termina, né? Você termina tudo, você percebe e faz, cara, isso aqui, claramente, isso aqui é uma coisa que deve estar acontecendo com alguém em algum lugar, né? Porque é uma coisa assim que, assim, no começo você acha que é o leigo, né? A pessoa que pega, achando que vai ser uma obrazinha, que tem um passarinho desenhado com a garotinha e tudo mais. E quando vai, né, desenrolando a trama, que vai passando muita coisa, você vai vendo até o final da obra desenrolar. Eu gosto muito
dessa representação do Pum Pum e da família dele como passarinhos, porque é quase como uma dissociação, né? Como se ele não conseguisse ver a si mesmo como uma pessoa, mas como uma coisa. É meio que de algo. propósito, né? Ele já Eu acho faz isso muito isso. interessante. A arte de Pum Pum, ela é muito bonita, né? Só essa parte a própria Sim. família do Pum Pum, que é diferente de propósito, né? Pra você notar que ele é o diferente dos outros, né? Isso, que ele é o diferente dos outros. Né? É quase que as coisas como se as coisas não se encaixassem, né? Exatamente. E assim, no final, né? Quando a gente tem o final que não mostra o rosto, mas a gente vê que ele tem meio que ele se encaixa, né? Porque dá pra perceber que agora ele não tá mais, tipo, com aquele ar cômico, né? Cartoonizado de um passarinho. Mas se ele já... E a próxima evolução, né? Como que a gente vai percebendo a mudança do Pum Pum. Não que ele fique como os demais personagens, mas como que ele vai se modificando pra ser algo próprio. Algo que nem é os outros, nem é a própria família. O próprio final de Evangelion é isso também, né? Tipo, o anime ele começa a ser todo mal desenhado, entre aspas, né? De propósito. Então os caras mudam o estilo da animação pra refletir como tá o psicológico do Shinji, né? Então, o diretor da animação ele fez toda uma mudança, tá? Lógico, no anime, no mangá é diferente. Tanto também tem os filmes, né? Que é diferente também, mas o anime original, lá da Gainax, né? Então, tem essa questão do último episódio, né? Ser toda essa questão estilizada e tal, pra simbolizar como o personagem tá se sentindo, né? Eu vou ver um e eu vou ver o doutor. Complexo de Deus, né? É uma coisa bem comum nos animes. Eu queria saber se é comum no mundo da psicologia isso também, se é uma coisa que realmente existe, se foi uma criação na cultura pop, né? A gente vê muito personagens tipo o próprio Dio Brando, Light Yagami, o Lelouch, né? De Code Geass, o Aizen, né? Que é o nosso ídolo supremo aqui do MM, né? O Sasuke Aizen. São personagens que têm esse querer, né, o almejar ser um deus. Eu quero saber se isso é comum no mundo da psicologia real ou se os caras dão uma exagerada, né, nas obras, né, que a gente assiste. De alguma forma eu acho que, se a gente pensar subjetivamente, isso faz parte da nossa humanidade em algum grau. Nós temos um pouquinho dessa coisa de criar, de sermos criadores de algo. Né, faz parte da nossa pulsão de vida até buscar criar algo, ser algo, ter controle sobre algo. Então, claro, como isso vai aparecer pode variar até ser algo, né, patológico, que realmente afete a vida do indivíduo, de outras pessoas. Então pode acontecer, mas eu não vejo isso como algo tão comum. Né? Não é algo que a gente vê com tanta frequência. Os caras dão uma exagerada, né? Sentido. Eles dão uma exagerada nos animes só pra, né, dar a fim de deixar mais dramático, né? Mas que existe. É um apelo, porque é um apelo humano, né? A gente quer ter o controle das coisas. Quando a gente vê um personagem como o Kira, como o Light Yagami, que tem a força e a coragem de tomar conta daquilo que a gente não consegue tomar, é algo tentador pra gente pensar. Pô, eu também queria poder tomar esse tipo de escolha, julgar o que é certo e errado. Não nos cabe, mas a gente tem essa vontade quase intrínseca de tomar controle das coisas, né? Então ela pode aparecer em diversos graus. Agora eu não vejo isso como algo tão comum. É bem comum a gente ver nos animes, né? Mas aí vendo de uma visão de uma profissional, né? É bem mais ciente ver que os caras dão uma exagerada. Agora, botar você na parede um pouquinho. E aí, quem tava certo? Kira ou Ellie? Brincadeira, não precisa responder. É só... Agora eu quero saber. Mas é aquilo. Será que alguém está completamente certo? Ou será que só porque alguém tá certo, outra pessoa quem sabe, sabe, tá vendo aí? Quem sabe. Na psicologia, a gente tem uma coisa que é subjetivo. Então, é subjetivo. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do ponto de vista, depende da moral, depende da cultura. Não se existe certo ou errado. É um depende, um eterno depende. Pra mim, quem tá certo nessa obra é sempre o Ryuk. Solta o caderno e deixa a galera brigar lá, porque o negócio é divertido.
Exato. É o elemento do caos, né? É igual a Chica no Kaguya. É o elemento do caos. Como Ele tá ali diria só o, pra como soltar diria a o bomba. Alfred, né? Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo, né? É verdade. É, por aí. Agora, Emily, é uma pergunta que não tem nada a ver, mas eu fiquei curioso agora. Emily, qual foi o anime, assim, a obra que impactou sua vida e fez você ficar pensativo? Nossa, isso aqui é literalmente eu. Eu estou vendo isso aqui, nossa, cara, é muito bom. Putz, é difícil porque depois de tantas obras, né? Mas duas obras. Uma obra mais recente, que é Frieren, né? Com certeza levantou coisas que eu acho que muitos animes não tiveram coragem de trazer. A própria questão da humanidade, de como as pessoas sentem intensidades diferentes, porque vivem em contextos e com culturas diferentes, eu acho extraordinário. Entendo que existe um grupo que traz Frieren como algo revolucionário. Eu acho que não é bem por aí, mas é a delicadeza com que ele consegue abordar alguns temas. Eu acho incrível. E um filme que eu revisitei há pouco tempo, e eu me peguei pensando bastante sobre, é A Viagem de Chihiro, do Estúdio Ghibli. Em específico, o No Face, que é o meu personagem favorito de todo o filme. E é aquele bichinho que, né, parece ter um rostinho, mas na verdade não. É quase como uma máscara, né? Mas eu acho a representação dele algo muito bonito. Que é aquela coisa da reciprocidade, de ser recíproco. E volta e meia eu vejo alguns estudos que falam sobre reciprocidade, eu acho muito interessante, que nós entendemos muitas vezes a reciprocidade como sentir o mesmo na mesma intensidade que o outro. E a gente nunca vai sentir o mesmo, da mesma forma, na mesma intensidade do que a outra pessoa. Nós somos pessoas diferentes, com contextos diferentes, com temperamentos diferentes. Por mais parecido que nós sejamos, a gente não vai sentir a mesma coisa da mesma forma, na mesma intensidade. E aquele personagemzinho, quando ele vai atrás da Chihiro, né? A Chihiro é a única a perceber ele vai se transformando, buscando a atenção dela. E quanto mais ele se transforma, menos ela se importa com ele. Enquanto os outros ali vão atrás, né? Ele distribui ouro. E ele vai percebendo que aquilo dá poder, mas ao mesmo tempo ele não tem quem ele quer, que é a Chihiro. E eu acho essa coisa muito interessante. E quando ele volta a ser aquilo que ele era antes, quando ele, né, coloca tudo pra fora, ele volta a ser aquele bichinho, a Chihiro aceita ele e convida, né? Por que você não vem junto na minha jornada? E então ele se estabiliza, porque ele entende que ele não precisa ser nada a mais pra ter a Chihiro. Ele pode ser só ele mesmo. Então, ao longo da obra, ele consegue explorar, ele faz amizade com aquele hamster, ele consegue ter um contexto diferente, porque ele entende que não é quem eu me transformo, é quem eu sou. E eu acho essa representação algo muito bonito do Ghibli, assim, certeiro mesmo. Agora eu fiquei até impactado aqui. Depois dessa daí, cara, velho, acaba de dizer que não tem como você tirar nada de desenho japonês, aí você pode enterrar, né? Porque uma mulher dessa fez uma análise dessa daí, disso aí, então... Eu que achava que eu achava que eu entendi de alguma coisa aí. Não, é de longe, assim, o personagem favorito de Ghibli por conta disso tudo que ele traz. Dele se transformando pra ter aquela atenção que ele não consegue. E ele percebendo que ele só consegue quando ele é ele mesmo. E ele deixa tudo de lado e ok. Que é uma coisa que a gente percebe que acontece muito, né? Principalmente na fase infanto e juvenil, né? Pra pré-adolescente, adolescência, que às vezes a gente passa por mudanças que a gente acreditamos que vai ser o melhor pra gente, né? Sim. Mas na verdade a gente tá se afundando, querendo ou não, nessa fase, nós somos os donos do mundo, o universo é nosso. E o quanto a gente busca ser algo pra agradar ao outro, né? Na busca pela Chihiro, ele se transforma em um monstro, porque ele acredita que aquilo vai dar certo. Então eu acho muito delicado como o Ghibli consegue trazer essas pequenas reflexões sem jogar na nossa cara. Ele só faz a gente sentir esse desconforto. E é muito bom, né? Porque a gente vê isso até na viagem do castelo mágico, né? Porque do castelo encantado, que é a questão do rapaz, usa o cabelo, que ele não quer ser feio, ele não quer envelhecer, sei mais. E assim, quanto mais ele vai mudando, a gente vai vendo que assim,
ele não é tão especial quando a gente acha que é, né? Que a gente vai vendo que, tipo, por fora ele aparenta ser uma pessoa linda, bela, maravilhoso, cheio de frufrus, e quando as pessoas que vão conviver com ele, vai vendo que ele é um cara mimado, é uma criança birrenta, sabe? Esses contrastes do Ghibli que você para assim, se ou é claro, né? Hoje em dia a gente com mais velho, né? Com análise melhor, né? A gente vai ver, nossa, que realmente é uma coisa interessante se rever, né? Isso, realmente. E o Ghibli tem umas sacadas muito interessantes de trazer esses personagens muito humanos. Então você vai assistir Chihiro. Chihiro é uma personagem chata. É uma personagem que chora o tempo todo, que tá reclamando o tempo todo, mas ela é uma criança perdida em um mundo onde ela não conhece ninguém, tentando salvar os pais. Pô, solta uma criança sozinha pra ver se ela não vai entrar em pânico. É um personagem real. Você vê e você consegue pensar, pô, isso e só tô sozinho no mercado pra ver se eu não entro em desespero também. Se eu não choro junto. Moça, você viu minha mãe? Moça, você tem 30 anos. Ah, tô perdido. Emily, pra gente entrar um pouco na nossa reta final agora, eu queria que você indicasse alguns animes ou obras, né? Não precisa ser só no mundo dos animes, né? A gente fala de outras obras da cultura pop em geral também, né? Queria que você indicasse algumas obras, as que melhores retratam esses transtornos mais psicológicos que a gente tem em comum, né? Que muita obra trata de uma maneira mais meio que pejorativa, né? Pode ser assim dizer. Eu queria que você indicasse as melhores que você vê, na sua opinião, como profissional da área, as que melhores tratam desse tipo de assunto, né? Se a gente pensar em psicopatologia, né, em si só, eu acho que a gente pode falar... Deixa eu até refletir um pouco aqui. Komi-san, eu acho que é um anime levezinho, que a gente consegue ver um pouquinho da ansiedade social, como ela se apresenta de forma mais leve. Bem interessante mesmo. O próprio Psycho Pass, né, traz um pouco da questão do que a gente chama de psicopata, mas a gente entende, né, como transtorno, que é um transtorno de ansiedade antissocial. O Serial Experiment Man, que é muito interessante, muito bom, cara. Essa obra é um constante tapa na cara. É pesadona, velho. Você acredita, gente, que eu tô interrompendo, eu não assisti isso aí quando eu tinha 13 anos até hoje. Acho que é por isso que eu tô perturbado assim hoje em dia. Isso explica muita coisa, Ítalo. Só é uma obra que só Emily explica, né? O próprio Scott Pilgrim, né? É uma comic que fala muito sobre... Não necessariamente uma dissociação, mas a forma como a gente interpreta eventos de forma errática às vezes, né? Que é aquele personagem que você compra a ideia dele, mas ao longo da obra você vai percebendo que será que ele é assim ou será que a gente viu a história pelo ponto de vista dele? Tanto que a segunda temporada, né, foi também o inverso, né? A gente viu a segunda temporada não, né? O anime, a gente viu da versão da Ramona, né? A adaptação. Eu achei assim... É complicado, porque eu fui com a expectativa de ser uma adaptação fiel. Então eu fiquei com um pé atrás. Mas, por outro lado, pra quem consumiu o quadrinho, eu acho que é uma baita mudança de perspectiva muito interessante. Que essa coisa de perceber a babaquice de outro ponto de vista. Pô, será que era porque realmente a gente tá acostumado a pegar... Eu tenho aqui os quadrinhos, aí, assim, quando lançou, eu fiquei, vou ver esse cara bater em 1000 pessoas pra ficar com a garota e ele vai dar um pé na bunda da menina. E quando você vai vendo que a Ramona não era também essa flor que a gente achava, o Scott também era um babacão, você vai vendo, realmente esses dois babacas se merecem aí. O meu xodózinho da obra é a Knives Shaw. Eu gosto muito dela. E ela tem babaquices? Tem, mas ela é uma adolescente, a gente espera que às vezes ela seja babaca. Acho que dá pra relevar. O próprio Tokyo Ghoul também, se a gente falar de novo do transtorno de estresse pós-traumático, eu acho que entra bastante nesse sentido, né? Acho que Tokyo Ghoul, ele como posso dizer, ele sabe, acho que desde o primeiro capítulo, né, ele já vai dar pra gente que, tipo, olha, isso aqui não vai ser só uma obra de matar bicho, né, de matar monstro.
Gente, é monstro, vai ser uma obra um pouquinho mais Uhum. visceral e emocional, né? Porque tem a questão de tipo. Essa questão do Isso. pertencimento muito forte. Exatamente, de que né? lado Porque de um lado pertence. tem os pombos, né? O governo atrás de eliminar os gols, do lado tem os gols. E no meio tá o pobre do Kaneki, né? Que só queria uma namoradinha pra ler um livro, né? É triste, né? Essa coisa dessa. Eu gosto muito de Clamp também, então Sakura Card Captor, Sailor Moon, tem muita coisa que a gente consegue tirar de interessante dessas obras, né, de forma um pouco mais subjetiva. E partindo pro terror, porque eu sou grande fã de terror, todos os livros do Stephen King têm um plano de fundo maravilhoso, com uma pegada muito psicológica que vale a pena dar uma olhada. Não, eu acho que eu posso engatar também a questão do Pet Sematary, né, do Stephen King, porque o Pet Sematary, ele é uma obra que o King colocou muito dos próprios medos, né, que aconteceu ali em um momento de quase morte do filho dele, e ele joga toda essa agonia do livro, que acaba não sendo um livro denso no sentido de horror gráfico, mas é um livro que traz muita reflexão sobre a perda e até onde a gente iria para O King ele sofrer menos. se E o auto-insere, quanto né? isso Ele se poderia auto-insere impactar a muito nossa nos vida. livros dele, né? Ele sempre bota alguma coisa dele. Sim, basicamente, na maior parte das obras, né, desde o livro de Beckman também, que é o pseudônimo dele, que é um tanto mais brutal, normalmente, né, mas tem muito dessa carga dele. A própria trilogia do Mr. Mercedes também são ali um pouco dos pensamentos intrusivos que ele coloca pra fora. Então a arte como esse local onde você pode colocar seus pensamentos, por mais inaceitáveis socialmente que a gente acredite que eles sejam, né? Mas um local onde a gente pode expor tudo Exatamente. isso. O King, ele tem dessas, né? De tipo, pô, bati, sei lá, alguém invadiu minha casa, um fã invadiu minha casa, escrevi um livro pra botar pra. Ele bota pra fora todo o trauma, todo o estresse, tudo que ele tá sentindo nos livros. E é incrível porque aquilo é uma coisa que ele tá tão inerte, né, naquilo, tão imerso na produção, que ele consegue passar o que ele tá sentindo pra gente. Uhum. Porque como a gente tava falando aqui, Cujo Porém, foi uma obra que eu acabei de falar, mas uma coisa que no filme não fez tanto sentido, mas se a gente pegar o livro, né, a novela, né, enfim, a novela, a gente vai ver que tem muita coisa pesada, porque tipo, o cachorro com raiva, a gente não espera que um cachorro daquele porte vá pegar raiva e fazer tudo. Isso, meu São Deus, Bernardo. 3 dias com a não vou falar a palavra, mas com a criança morreu dentro do carro e passa lá o cachorro. O Corpo, né, teve o Stand By Me, né, o Conta Comigo, o filme, também é sobre isso, né, sobre o crescimento e como as crianças amadurecem e tal, como um trauma na vida de um deles, né, que é o narrador da história, mudou completamente a vida dele, né, como ele viu, cresceu com a vida dele, né. O próprio It, né, as crianças do It também, cada uma tem o seu convívio, cada uma faz. E o King também tem esses livros que são muito flexíveis, né? Desde o corpo ali para a espera de um milagre. Que ele sai completamente da zona de conforto dele e traz obras muito reflexivas, né? Não sei se vocês sabiam dessa, mas o Jim Carrey, ele é não tem nada a ver com o Stephen King, mas quando ele começou a fazer aquele filme As Loucuras de Dick Jane, né? Ele já tava naquela transição ele já estava predisposto a entrar em depressão, né? Porque ele já não estava mais em alta, já não estava fazendo muita coisa além daquele show de comédia, ele já estava dando aquelas entrevistas bem loucão, né? Indo para os eventos. E tem uma cena no filme que ele força, né? Que ele vai chorar, né? Pro cara escrever o cheque, enfim, o cara passar um dinheiro para ele, aí o cara diz que não vai passar, enfim, acaba. E tem aquela cena, ele não tá improvisando. Ele chora realmente e ele fala assim com uma naturalidade. Eu ainda sou bom. E respira, né? Eu ainda sou bom. O diretor achou tão interessante que achou que ele tava... como é que se fala o termo? Improvisando? Que ele tava improvisando, mas não, anos depois ele deu entrevista e ele falou, não,
aquela cena ali não foi improviso. Não tinha no texto, não tinha nada, não, mas não foi improviso. Ele achou que a cena tinha acabado pra cortar, pra ele contando pra mulher que ele tava interpretando. Mas não, ficou tão bom que ficou tão bom assim no contexto do filme, né? Que eu fiquei chocado quando eu descobri aqui. Eu fiquei, cara, como é que uma pessoa assim, tão boa, tão assim, tão engraçada, consegue empurrar, assim, passar pra gente, né? Que tá bem, estamos bem, vamos conseguir fazer muita coisa, mas só que por dentro ele tá colapsado, né? É muito incrível isso. E o Jim Carrey ele consegue ter uma atuação tragicômica incrível, né? Em especial o Show de Truman, pra mim, é um filme marcante que ele consegue trazer muito disso né, do cômico, mas também da agonia. É um grande ator. Eu um só quis baita trazer ator. essa cena porque eu achei interessante comentar, né? Porque na época que eu descobri que ele tinha perdido a namorada, né? Por causa dos remédios, ela abusou dos remédios, aí acusaram ele. E surgiu essa pauta, ele falou, não, essa parte aqui foi realmente, eu não tava interpretando, eu tava conversando comigo mesmo. Ele achou que, tipo, tinha desligado as câmeras e enfim, cara, eu achei uma coisa muito bacana, assim, muito bonita da parte dele. De, tipo, ele se confirmar, né, que ele ainda era Jim Carrey, que ele ainda era bom, que ele podia rir e chorar ao mesmo tempo, né? Uhum. Uma puta lição. Mas e aí, Robson, mais alguma pauta? Robson, alguma pergunta? Não, eu ia entrar nesse tópico, né, já que você falou de personagens, né, tragicômicos, sobre como a comédia e o drama, né, andam sempre juntos, né? Os dois, eles sempre estão lado a lado, então é comum que pessoas ligadas à comédia geralmente tendem a ter um diagnóstico mais puxado pro drama, né, mais dramático, porque é a velha história do palhaço palhate, né? Quem faz o palhaço rir, essas coisas. Então, tem alguma explicação por trás disso, de por que tantas pessoas ligadas à comédia sofrem com a depressão, algum tipo de coisa? Cara, a comédia em si, o senso de humor, ele é uma via de mão dupla, né? Ele pode ser tanto uma forma de você esconder os verdadeiros sentimentos, de você realmente tentar externalizar algo diferente para que não seja visto, não seja vista essa dor, um bloqueio, quanto ele pode ser a forma com que você vai expressar tudo isso. Então, a utilização desse humor, ela pode variar e pode ser tanto uma ferramenta benéfica, quanto aquilo que vai dificultar o acesso da pessoa aos verdadeiros sentimentos. Por exemplo, a gente pode pegar um personagem como o Chandler do Friends, que tem muito disso, né? Como uma ferramenta para externalizar, por vezes também para evitar que as pessoas atinjam ele. Nossa. Se a gente assim for parar, né, pra analisar personagens, pra analisar obras, né, eu acho que a gente ia precisar mais de um programa, né, porque tem muita coisa assim que a gente pode conversar. O próprio Soul Eater, como eu comentei no começo, é uma obra que é marcante pra mim, porque a gente tem personagem, o próprio Black Star, que ele enquanto se der aquelas contrapartidas, e a gente tem a Crono, né, o próprio vilão da obra, né, que é uma obra que fala sobre trauma, sobre medo, superação, mas enquanto, tipo, o próprio vilão da obra, ele tem medo de tudo e por isso que ele vira o vilão, né? Que ele é o mal encarnado e tal, mas é um mal que existe dentro da gente, né? Que é um medo de coisas, né? Que o próprio vilão fala, né? Que se um dia ele colocasse uma caixa sobre a mesa, todas as pessoas em volta não iam ter medo da caixa, né? Iam ter medo de imaginar o que tem dentro da caixa, né? Eu acho que assim, o medo é uma coisa muito subjetiva, é o que tortura a gente, né? O desconhecido, né? Eu acho que é o que mais mata a nossa mente, é isso, né? O medo da mudança, o medo do estranho, o medo do desconhecido, né? Então, Isso aí. E uma obra muito levezinha, mas que fala um pouco sobre esse medo, essa ansiedade do novo, é o Pokémon Concierge. Um stop motionzinho, mas que tem essa pegada do... E aí? Vou ficar na minha ou parto pra uma nova? Eu gostei, achei bonitinho também, né? Finalmente Psyduck tendo seu momento de... Muito fofo. Tendo seu destaque, né? Psyduck simplesmente
só tem um Pokémon. É um dos poucos. É um dos poucos com dor de cabeça. com personalidade. Como que eu não vou Né? gostar desse É um dos Pokémon? poucos Pokémon com personalidade que a gente tem. Hoje em dia tem até o Pokémon frigideiro, o Pokémon Isso aí. geladeira. Eu tô com dor de cabeça, literalmente, nossa, literalmente eu. 5 da manhã, tô com dor de cabeça e vou trabalhar pro Psyduck. Emily, tu já assistiu Hunter x Hunter, Emily? Ou leu alguma coisa? Eita lá, velho. Cara, Hunter x Hunter eu sei a base, mas eu nunca cheguei Então. a consumir de fato. Tanto que eu tava até vendo pra começar esse ano, mas Porque não tem uma porque eu parte. já atingi ainda. Então, que tem uma parte que é bem interessante, que é no arco da família Quimera, né? O protagonista Gon, ele perde, né? Perde o seu mentor, né? O Kaito. E ele passa pelos estágios do luto, né? São todos os estágios do luto no mesmo arco, né? Então, ele vai da negação a não aceitar, né? Tá? Enquanto tá todo mundo falando, não, o personagem morreu e tal. Então, ele é o otimista. A princípio, você vê ele como otimista, mas aí você percebe que é um estágio de negação, né? Quando ele encontra a pessoa para se vingar, ele vai da raiva até a depressão, né? Até chegar no ápice dele, né? Que ele se transforma e tal. E, no fim, acaba na aceitação, né? Então, literalmente, ele vai de todos os estágios do luto num único arco, né? Então, é bem interessante, não o anime inteiro trabalha isso, mas esse arco em específico, né? Ele trabalha a personalidade do protagonista nesse caso, né? Nesse lado de como agir quando perder alguém, né? Então, o personagem, ele vai literalmente do primeiro estágio do luto até o último, né? Então, o autor, ele meio que fez de propósito, vamos dizer, porque o Togashi, ele é gênio, né? Então, puxando aqui pro meu lado, né? Mas realmente é um ótimo exemplo da gente ver de como funciona essa questão os estágios do luto exemplificados, né? Porque o personagem, ele sai literalmente de um até o outro, né? Então é bem interessante. Aconselho você a assistir Hunter x Hunter, você vai gostar bastante. Fala sobre todas essas coisas Eu tô devendo complexo um de tempo herói, já. com essas coisas de vingança, né? O próprio personagem do Kurapika é um personagem trágico. Killua, né? Que é um personagem que tem vários traumas, né? Ele passa por questão de estresse pós-traumático, pressão dos pais, né? Ele tem a pressão de seguir esse abuso psicológico e físico também, né? Porque ele é torturado pelo irmão e tal. Então, o próprio Leório, né? Ele tem um trauma da infância dele sobre o que reflete lá no sonho dele, né? O porquê dele querer fazer medicina e tal. Então, é bem interessante. Os 4 protagonistas de Hunter x Hunter, né? Por ser uma série que tem 4 protagonistas, o autor, ele brinca bastante com cada um deles, né? Cada um deles tem uma personalidade totalmente distinta que, em algum ponto, elas se assemelham, né? Então é interessante, você vai gostar bastante se você assistir ou se você ler. Então fica aqui a indicação do MM, né, Ídolo? Tá, se for pra indicar alguma coisa, Vou acatar. eu sempre vou indicar Gintama. Não importa o que aconteça, eu estou indicando Gintama. É o melhor anime de paródia, o melhor anime de comédia. E lá na frente vira o melhor anime de ação que vocês podem imaginar. Gente. Pode assistir. Muito melhor do que Hunter x Hunter. Cara, pensando numa comparação meio besta, mas uma exemplificação que eu gosto bastante de ansiedade é o próprio Spy Family. Exatamente, Com é isso aí a mesmo. Anya. Né, a Anya ali, ela pega recortes, né? Porque ela lê mentes, mas ela nunca entende o contexto e ela interpreta na cabecinha de criança dela e as coisas nunca são como ela realmente pensa. E gera uma ansiedade e ela, como criança, acredita que é responsável por manter a família dela unida, né? E que baita pressão é essa pra uma criança? Jujutsu Kaisen tem isso também, né? O Itadori, ele tem a pressão de salvar as pessoas porque foi o que o avô dele deixou pra ele no final, né? O avô falou, salve as pessoas, seja amigo das pessoas pra você morrer sozinho. Então o Itadori, ele tem essa coisa dentro dele que a princípio, né, ele começa como uma sina dele, né? Mas aí no final, aos poucos, ele vai vendo que ele não precisa seguir a risca, né? Mas querendo ou não, é um estágio de ansiedade, né? Exatamente. O próprio personagem agora, ele dizem que ele é uma engrenagem, né? Que ele não se enxerga mais como uma pessoa. Que ele tem sentimentos. A vida dele é aquilo. Ele quer salvar um número máximo de pessoas porque ele é uma engrenagem numa máquina que nunca vai parar, né? Que são os feiticeiros contra as maldições e tudo mais. E é bem interessante, né? Uma análise bem pesadinha.
Aí, a gente flui, né? Do Ghibli até Berserk, a gente consegue pegar uma base psicológica de tudo. Então, Emily, a gente quer voltar com você depois pra gente pegar uma obra em específica. Então você escolhe uma obra específica aí depois, a gente vai destrinchar essa obra de A a Z. A gente falar bem, aqui a gente deu mais um geral, né, do que as pessoas podem encontrar no seu trabalho, né? Então creio que deu para você passar uma noção do que, como você trabalha. Então, pessoal, procurem a Emily, né, lá no Instagram. Você faz atendimento online também, né, Emily? Então, para qualquer pessoa, então, independente de onde você esteja, pode entrar em contato com ela. Queria aqui, Emily, deixar o nosso agradecimento, né? Eu já estava muito ansioso para o nosso encontro, que não teve como a gente ter feito antes, mas foi muito além da minha expectativa. Eu realmente aprendi bastante com você, então eu agradeço a sua paciência que você teve com a gente, com nossas piadocas, né, Ítalo? Eu não faço piadoca, não, faço comentários inteligentes. Foi. Eu que agradeço, gente, o espacinho para poder falar um pouquinho mais sobre o que eu gosto, o que eu estudo, né, o meu trabalho. Mas é que nem o Robson falou, Emily, a gente queria muito já ter feito isso, mas como eu falei no começo, infelizmente nós somos todos ocupados, adultos, né? Infelizmente perdemos a fase. Vou jogar Grand Chase, depois eu falo com você, né? Mas, cara, eu achei muito bacana o seu trabalho. Nossa, é sério mesmo. Quando eu vi o post da Free, eu fiquei, cara, eu tenho que trazer essa menina pra conversar com a gente. Assim como o Robson falou, foi muito além da minha expectativa, tá? Eu fiquei só de orelha aqui, fazendo comentário aqui, ali e tal, mas, cara, o seu trabalho é muito incrível. Muito incrível mesmo. E assim, eu já quero deixar claro que a gente tem que destrinchar Hunter x Hunter aqui com ela, pra ela sentar e assistir aqui. Então fica um dever de casa pra você aí, Emily. Assistir Hunter x Hunter, porque a gente vai voltar pra comentar, né? Na verdade, eu queria destrinchar no próximo programa, se a gente quiser, Digimon. Digimon sim é uma coisa que a gente tem que sentar aqui os três e conversar, cara, porque pra mim tem muita coisa. E eu vou confessar que eu nunca peguei Digimon do começo ao fim. Rapaz, isso não foi uma obra que isso é quase um sacrilégio no Mangá News Podcast. Digimon. Não, mas aí fica um projeto Digimon porque Digimon, né, já falando por cima, é uma obra que é feita para crianças, né, como a gente já comentou outras vezes nos episódios, né, Robson? Que fala sobre ansiedade social, sobre depressão, sobre luto, né, aceitação da morte, sobre mudança, sobre fase, até mesmo sobre a questão do Izzy, né, que ele é uma criança adotada, sobre a própria aceitação dele, né, porque ele não quer aceitar que ele é adotado no começo, que ele não aceita, né, que os pais pegaram ele do orfanato e tudo mais. É uma coisa muito incrível, né? O Joey, que tem toda aquela pressão da família para se tornar um médico. É muito assim, se a gente for sentar para analisar Digimon, tem muita coisa importante além da aventura, da comédia, né, Digimon? Exatamente. E com propriedade para falar agora, né? Porque agora tem literalmente uma especialista no assunto, né? Já que a mulher entende, que eu fiquei besta aqui, eu era ouvindo ela falando e, meu Deus do céu, é isso mesmo, eu não acredito nisso. Aí eu pensando que, meu Deus, como eu sou burro. Não, gente, a gente vai. Eu quero que você deixe aí aonde a gente pode lhe encontrar, todas as suas redes sociais, que quem quiser lhe encontrar já vai ficar no nosso post fixado, né, que a gente vai deixar aqui. Mas deixa aí registrado em áudio para quem quiser lhe encontrar, como é que a gente faz? Como é que a gente marca uma consulta para falar de desenho japonês com você? Isso, o meu canal principal vai ser o Instagram, que é o psico_emily, EMILY. Lá eu atendo pela DM, também deixo disponível o meu WhatsApp, então respondo qualquer pessoa que chegar por lá. Eu acho que é o canal mais fácil também. Muito bom. E Robson, onde é que a gente pode encontrar você, Robson? Você pode me encontrar em qualquer padaria, tomando aquele pingado. Eu sempre vou estar lá conversando besteira igual velho, como nós somos, né, Ítalo? O velho sempre tá reunido conversando besteira. Nós não. Então, pessoal, Mangá Miojo Podcast, você pode procurar no Google Podcast, no Spotify, na Amazon, Deezer, qualquer lugar que seja um agregador de podcast, você pode procurar a gente.
No Instagram é o único que tem, então Mangá e Miojo Podcast é a única opção que tem, então pode procurar. Em breve, mais episódios do Mais Um Prato na Mesa, com convidados ainda mais especiais, então procurem a gente lá, curtam, compartilhem. Se quiser falar comigo, Robson Renan 70, tô lá, vez ou outra, postando uma besteirinha. E você, Ítalo, onde é que a gente lhe encontra? Em todas as áreas aí de Bruce Wayne lá participando agora, porque eu vou ter aulas agora na própria Gotham City, cara. Eu saindo daqui, eu vou me internar lá no negócio dos dois lá com os eu vou pro ar, diretamente do Arca aqui, porque depois dessas eu realmente não faço com jus com a realidade. Mas se quem quiser bater um papo comigo é @94ito com um T só, tá, pessoal? Pare de marcar aquele indiano safado que vocês ficam marcando, que já tá uns 32 posts que o pessoal vai me marcar, galera. E tem um indiano pegando meus likes. Eu vou começar a processar a Índia depois dessa. É um T só, pessoal, nem no Instagram, que é com 2T realmente. Mas a gente vai nessa. Um beijão pra vocês mais uma vez, hein? Muito obrigado por tirar esse tempinho pra conversar com a gente. Robson, meu amigo de fé, meu irmão camarada, vamos pagar o editor, Robson? Bora, vamos atrás de dinheiro aí que a roda tem que andar, né? Ah, beleza, então vamos indo nessa. E Robson, hoje não tem piada no final do episódio, tá? Ah, tradição, rapaz. Ou será que não?